Olá, boa tarde. Meu nome é Elton e vou falar para você sobre como a alimentação low carb e paleo aliada à musculação podem acelerar o seu metabolismo. É um prazer fazer parte do primeiro Congresso Nacional de Emagrecimento Paleo, o CONAEP. Sou professor de Educação Física, formado pelo UniBH e um dos proprietários do Efeito Personal Studio, um estúdio personal trainer aqui em Belo Horizonte com metodologia exclusiva para as pessoas que têm dificuldade de praticar atividades físicas ou aquelas que não conseguem alcançar resultados. Trabalho com musculação há 15 anos e personal trainer exclusivamente desde 2007. Eu faço parte também da Sociedade Brasileira de Personal Trainer. Meu primeiro contato com a dieta foi em novembro de 2013, através de um aluno que retornava de uma viagem do exterior e descobriu esse hábito alimentar. Sendo ele uma pessoa com dificuldade de perder peso e que tinha dificuldade de fazer exercícios físicos, ele resolveu experimentar esse hábito alimentar. Porém, ele estava fazendo uma dieta, que era uma dieta cetogênica, com uma restrição imensa de carboidratos. Ele fazia uma ingestão máxima de 30 gramas de carboidrato por dia, porém compensava essa retirada dos carboidratos com a ingestão de gorduras. Considerando o quadro de saúde dele, eu quase que desesperei, porque ele era uma pessoa com hipertensão, com dislipidemia, síndrome metabólica, esteatose hepática e fibrose hepática. Haja visto todas essas condições, eu fiquei imaginando o que ele estaria e pedi a Deus que nos ajudasse. Mas mal sabia eu depois, com o passar do tempo, que isso seria uma excelente oportunidade de quebrar alguns paradigmas. Com o passar das semanas que ele se mantinha na dieta e a gente sempre executando as aulas, o desempenho físico dele não se mostrava em nada comprometido. Ele conseguia executar todas as atividades que eram propostas e sempre tendo evolução nos resultados que a gente estava controlando. Visto que todas essas mudanças estavam acontecendo, principalmente a perda de peso que ele estava alcançando, eu comecei a me questionar qual seria os principais fatores que estavam levando a toda essa modificação, uma vez que isso tudo era contrário ao que eu tinha aprendido na faculdade, o que eu trabalhava no meu dia a dia, principalmente relacionado à parte de fisiologia do exercício. Foi onde eu conheci o blog do Dr. Souto, por indicação desse mesmo aluno, e comecei a pesquisar, ler várias informações, os posts, tudo que ele estava colocando no blog, e eu comecei a ficar encantado com as informações, com a construção do raciocínio que ele apresentava, e acabei me seduzindo por essas informações e por esse hábito alimentar, quando no dia 17 de fevereiro eu confirmei a minha conversão a um low carb. Então eu vou falar um pouquinho aqui da musculação para vocês, e depois eu vou apresentar como será a estrutura dessa nossa abordagem aqui durante esse período que eu vou falar com vocês aqui. Sempre fui procurado pelas pessoas através com a intenção de uma alternativa rápida e eficiente para emagrecer. E era quase que unanimidade dessas mesmas pessoas que para o emagrecimento acontecer, elas tinham que fazer atividade aeróbica, horas e horas em cima de uma esteira, ou correndo, ou pedalando, alguma atividade aeróbica que fosse suficiente para que ela gastasse o mais de caloria possível e, consequentemente, emagrecesse. Mas eu sempre me questionava se isso era de fato verdade, se a única maneira de emagrecer era através da atividade aeróbica e com esse gasto enorme de calorias. Eu sempre enxergava a musculação com bons olhos, como uma maneira eficiente, segura e efetiva de se alcançar resultados de modificar a composição corporal positivamente, ou seja, aumentar a massa muscular e reduzir a gordura corporal. Ao longo dos anos, eu fui vendo a musculação tendo seu papel cada vez mais reconhecido pelos órgãos de saúde, como uma forma extremamente viável de melhorar o condicionamento físico, de se alcançar objetivos estéticos e até mesmo como um componente importante no tratamento de alguns problemas de saúde, problemas musculares, ósseos, metabólicos.
ou como uma forma segura de se praticar exercícios físicos e obter resultados rapidamente. Em 2007, uma das instituições responsáveis pelas sugestões de prescrição de atividade física, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, realizou uma pesquisa a nível mundial para identificar quais seriam as 20 maiores tendências do fitness para aquele ano. E a musculação foi citada dentre essas 20 tendências, e sendo também 8 vezes subsequente lembrada como uma dessas tendências do fitness. Ou seja, desde 2007 até os dias de hoje, a musculação sempre foi citada como uma das principais modalidades nos centros de treinamento, como uma forma de se alcançar resultados expressivos. Desde que eu conheci a dieta Paleo e comecei a estudar todos os seus efeitos e os benefícios que ela promovia, não só a saúde das pessoas, mas do ponto de vista também estético, que é o emagrecimento, eu enxerguei nela como a cereja do bolo que faltava para conciliar entre hábito alimentar saudável, né, e um exercício físico efetivo na modificação da composição corporal, alcançando assim resultados ideais. Então, nessa nossa palestra, eu vou falar para vocês primeiramente sobre a estrutura do sistema muscular e as adaptações esperadas nesses músculos. Depois eu vou falar para vocês um pouquinho da relação do sistema endócrino, dos hormônios, com o treinamento de força, a musculação. E depois a gente vai amarrar todas essas informações com o objetivo de identificar a melhor forma de acelerar o seu metabolismo para que você consiga resultados de fato efetivos, né, com a prática da alimentação e da atividade física. Então, a estrutura muscular. Esse desenho à esquerda da tela é uma representação do músculo e todas as estruturas que o compõem. E aqui a gente vai tratar primeiro dos tipos de fibras musculares, que é importante a gente saber as diferenças. Basicamente, nos músculos nós temos dois tipos de fibra, as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. As fibras do tipo 1 são as fibras com características oxidativas, com características de realizar atividades prolongadas. E as fibras do tipo 2, que são as fibras conhecidas como glicolíticas, elas têm a capacidade de realizar atividades por um curto período de tempo. Porém, essas fibras são as principais fibras utilizadas na musculação. E elas se subdividem em dois tipos, as fibras do tipo 2A e as fibras do tipo 2B. E conforme a intensidade do treinamento, a gente vai causar adaptação sobre esses dois subtipos de fibra e, consequentemente, aumentar a área de seção transversa no músculo, que é essa área circulada maior aqui na figura à esquerda. E a musculação, então, ela tem por objetivo recrutar essa fibra do tipo 2. E uma vez que essa fibra é recrutada, a gente consegue desenvolver duas características nos músculos, que é a hipertrofia e a força. A hipertrofia nada mais é do que o aumento dessa área de seção transversa, e a força é a capacidade do músculo de gerar tensão, de mover cargas. E, consequentemente, isso vai se transformar em benefício para as atividades da vida diária. Normalmente, as pessoas têm uma certa aversão em relação à musculação por imaginarem que ela vai causar aumentos exagerados nas fibras musculares e as pessoas ficarão extremamente musculosas. Mas isso não é verdade, principalmente com relação às mulheres. Mas o que a gente consegue fazer com o treinamento da musculação é, através da manipulação das variáveis do treinamento, você minimizar as respostas hipertróficas de ganho de massa muscular, mas causando uma melhora do tônus. E esse tônus, a gente pode perceber isso como um endurecimento, um enrijecimento da musculatura corporal, causando esse aspecto de mais firmeza, sem necessariamente aumentos tão expressivos nos músculos, né, do corpo.
E uma coisa que vai modificar bastante essas características também são as variações entre os sexos, principalmente com relação à composição corporal. Porque os homens eles têm uma maior composição muscular em relação à gordura, enquanto que na mulher acontece o oposto. Elas tendem a uma maior deposição de gordura e uma menor quantidade de tecido muscular. Por isso, essa dificuldade também de desenvolver massa muscular nas mulheres. E com o treinamento da musculação, uma característica sempre a ser alcançada é alcançar o ponto de fadiga muscular, uma vez que isso vai ser um sinal fisiológico de que a gente está ativando essas fibras do tipo 2 e, consequentemente, causando tanto adaptações de força quanto melhoria na área de seção transversa desses músculos e, consequentemente, aumentando a massa muscular, gastando, de certo ponto, mais calorias e isso, de uma maneira positiva, contribuindo para a redução da gordura corporal. E a gente vai ver a relação disso tudo agora com o aspecto hormonal, o aspecto endócrino. Então, os hormônios eles são os mensageiros químicos do corpo e eles são responsáveis por regular a maioria das funções, sejam de crescimento, as funções do metabolismo e de reprodução do corpo humano. E com isso a gente tem duas características que são importantes, que é a homeostasia, que é o estado de equilíbrio das funções corporais, e o metabolismo energético, ou seja, os hormônios serão responsáveis por manter esse estado de equilíbrio e participar do processo de produção de energia. Os hormônios apresentam uma relação com o treinamento e através da manipulação de algumas variáveis desse treinamento, isso vai caracterizar a magnitude dessas respostas hormonais. Então eu separei aqui 4 informações que são importantes, que vão ser influenciadas por essas respostas hormonais, que vão influenciar essas respostas hormonais. A primeira delas é a duração do estímulo, no caso, uma série na musculação, quanto tempo se gasta para poder executar essa série, e isso vai ser uma importante variável para determinar a resposta hormonal que a gente vai ter. Uma segunda variável é a duração da sessão de treinamento, e a gente vai avaliar como que sessões muito longas podem comprometer as respostas que seu organismo, que seu corpo vai ser submetido. Outra importante variável é a intensidade do treinamento, ou seja, a magnitude de intensidade desse treinamento vai predizer as respostas que seu corpo vai ser submetido. E por último, a densidade, que nada mais é a relação entre a quantidade de trabalho realizado e o tempo de recuperação gasto para uma nova série ou uma nova sessão de treinamento. E é importante ressaltar a relação com o sistema endócrino das reações de anabolismo e catabolismo, que nada mais são do que o anabolismo é o processo de produção de substâncias pelo corpo, em contrapartida o catabolismo é exatamente o oposto, que é o processo de degradação de substâncias pelo organismo. E essas duas reações serão as determinantes nas adaptações ao qual o corpo vai ser submetido. Então agora eu vou falar para você sobre o hormônio do crescimento, que é também conhecido como GH, e eu enxergo particularmente o GH como o principal hormônio para musculação. Isso muito em virtude dos efeitos que ele causa no organismo, que ele tem uma incrível capacidade de sintetizar proteínas e, consequentemente, melhorar a sua composição corporal no intuito de desenvolver mais massa muscular e, consequentemente, aumentar o gasto de gordura, reduzindo os seus estoques de tecido adiposo no corpo. Então eu diria que ele tem esses dois principais efeitos sobre o organismo. O hormônio do crescimento ele tem um pico de secreção durante a noite, durante as horas de sono, na fase de sono profundo, que a gente conhece como sono REM.
que é o movimento rápido dos olhos, né? E um importante fator para as pessoas que têm dificuldade em entrar em sono profundo é exatamente comprometer essa secreção de hormônio do crescimento e deixar de ter os benefícios que esse hormônio pode proporcionar ao corpo. Além de alguns fatores influenciadores, como eu citei a questão do sono, mas também a idade, a ingestão de bebida alcoólica, o nível de atividade física e também os hábitos alimentares vão influenciar as respostas hormonais do GH. E como eu citei lá atrás, na parte do sistema muscular, o GH ele tem uma íntima relação com o ácido lático, que é uma substância que é produzida pelos músculos durante a execução das séries de musculação e que ele vai ter a sua secreção melhorada, né, uma vez que essa substância ela é produzida nos músculos. E as séries que vão melhor estimular a produção do GH são aquelas séries com características, com um número de repetições mais próximo de 10, com as cargas altas e com intervalo de recuperação relativamente curto, que aí é citado na literatura em torno de 1 minuto. A testosterona, que é um outro hormônio anabólico, é considerado como o principal hormônio andrógeno, que é o hormônio que vai ser responsável pelas características sexuais masculinas. E uma importante informação para as pessoas que não sabem é que o precursor dessa testosterona é exatamente o colesterol. Então, o colesterol que a gente tem através da alimentação vai ser uma substância que vai auxiliar na produção da testosterona. Uma outra informação importante com relação à testosterona é que ela juntamente com o cortisol, são preditores do estado anabólico ao qual o corpo está sujeito. E a relação dessas duas substâncias vai determinar as características anabólicas ou catabólicas do corpo. A testosterona ela tem 3 principais características, que é melhorar os efeitos de a taxa de produção de força pelo corpo, principalmente por um efeito do sistema nervoso central, porque é ele que comanda a contração muscular. Então a testosterona vai atuar nesse sistema, aumentando a produção de força, além de aumentar a síntese de proteína e desenvolver as características sexuais masculinas. Porém, há diferenças dos efeitos da testosterona em relação ao homem, à mulher e à mulher, principalmente no caso das mulheres, por terem uma menor secreção de testosterona comparativamente com o homem. Essa diferença ela pode chegar de 10 a 20 vezes. Né? Então, por isso que o homem, mais uma vez, é beneficiado por maiores produções de tecido muscular. A testosterona ela apresenta uma meia-vida muito curta. Essa meia-vida é o tempo em que 50% dessa substância demora para ser produzida, para ser absorvida no corpo. E ela tem também o seu efeito comprometido pelas concentrações aumentadas de cortisol. Então a gente sabe que o aumento na produção de cortisol vai comprometer a secreção da testosterona e principalmente a sua ação. E os estímulos que são mais suscetíveis para a liberação dessa testosterona no corpo com o treinamento seriam através da execução de múltiplas séries, exercícios que envolvessem os grandes grupos musculares, e a gente pode citar os agachamentos, as remadas, os levantamentos terras, entre outros exercícios, e a utilização de cargas muito mais altas até do que aquelas necessárias para estimular a secreção do GH, e recuperação curta, relatada na literatura em torno de 30 a 60 segundos. A insulina, que é uma velha conhecida dos praticantes da dieta low carb, pelo seu suposto papel de vilã
né, por ser o principal hormônio responsável pelo acúmulo de gordura no corpo, mas ela também tem um papel positivo no treinamento, porque ela vai auxiliar no processo de síntese de proteína e, consequentemente, na construção de tecido muscular, assim como ela vai apresentar uma relação de competição com o cortisol, porque essas duas substâncias usam o mesmo receptor muscular para conseguir cumprir o seu papel metabólico. Então, uma vez que você tem algum nível de insulina no corpo, principalmente esses níveis de insulina pós-treinamento, ela vai atuar inibindo a ação do cortisol. E um efeito positivo do treinamento sobre a insulina é exatamente melhorar a sua ação no corpo, reduzindo aí a resistência à insulina, o que se mostra como um problema para algumas pessoas e, consequentemente, essas pessoas podem vir a desenvolver uma condição de saúde, que é a diabetes, principalmente tipo 2, por esse aumento na ação, por esse aumento de resistência da ação da insulina. E uma estratégia interessante para que você consiga desenvolver massa muscular, a hipertrofia, e como eu citei acima também, inibir a ação do cortisol, é você ter uma ingestão controlada de carboidratos, principalmente pós-treino, associado a alguma fonte de proteína, onde isso vai ser importante para o processo de reparação e recuperação tecidual pós-treino. E aqui a gente vai falar agora do cortisol, e aí eu estou me referindo à história de Davi e Golias para exemplificar o quão esse hormônio tem um efeito negativo sobre o corpo, principalmente, claro. O Golias seria o cortisol e o Davi seriam todos os outros hormônios anabólicos que eu já citei, que seria a insulina, a testosterona e o GH. E esses hormônios competem entre si, né, uma vez que eles são estimulados pelo treinamento, sendo que os Davis vão tentar inibir a ação do Golias. Então, uma relação que a gente tem que estabelecer, a gente tem que preocupar exatamente esse efeito catabólico, né, de aumento da degradação de proteínas que o cortisol vai promover no corpo, em contrapartida com todos os outros hormônios vão tentar melhorar a relação de anabolismo. Mas há uma desvantagem clara em relação à ação do cortisol, por ele ter uma meia-vida muito longa em relação, por exemplo, à testosterona. O cortisol ele tem uma meia-vida em torno de 80 a 100 minutos, enquanto, como eu citei anteriormente, a testosterona ela tem uma meia-vida de 12 minutos. Então, uma desproporção muito grande em relação à ação desse hormônio comparado com os outros hormônios anabólicos. E os estímulos que parecem aumentar a secreção do cortisol têm relação com a intensidade e a duração do treinamento. Então, aí, treinamentos que são muito intensos e com duração superior a 45 a 60 minutos parecem aumentar a secreção desse hormônio, do cortisol. Assim como outros fatores, como a questão do sono, das lesões corporais, das imobilizações, serão estímulos que vão aumentar a secreção desse cortisol. Então, é muito importante utilizar determinadas estratégias no treinamento ou variações para que consiga se reduzir a secreção do cortisol e, consequentemente, minimizar os seus efeitos catabólicos. A gente tem ainda as catecolaminas, que vão apresentar uma relação muito importante com o treinamento, e aí a gente pode citar a adrenalina e a noradrenalina, mas principalmente a adrenalina vai ter uma relação direta com a força, com a produção de força e potência do corpo, principalmente via sistema nervoso central, e aí é uma ação semelhante à da testosterona. E quando o corpo é submetido ao exercício, a adrenalina ela vai ter uma resposta semelhante
a situação que o corpo é submetido na situação de luta ou fuga. Você tem uma descarga adrenérgica muito grande e isso desencadeia algumas reações no seu corpo que preparam o seu corpo para alguma dessas duas situações, para lutar ou para fugir, né? As catecolaminas elas vão apresentar também influência na secreção dos hormônios anabólicos, então ela vai ter um efeito positivo, desde que em dosagens adequadas, mas uma vez também que a intensidade e a duração se mostra como um fator negativo, pois vai comprometer a secreção desses hormônios anabólicos, porque vai estimular, aumentar a atividade do cortisol e ela também vai afetar a recuperação do corpo pós-treinamento. Então, entendendo todas essa relação desses hormônios anabólicos e catabólicos no corpo, a gente pode estabelecer relações favoráveis através da manipulação do treinamento para acelerar o metabolismo e, consequentemente, alcançar reduções de gordura corporal e aumentar a massa muscular, e assim modificando a composição corporal positivamente. Então a dieta paleo, eu enxergo ela como uma dieta que está quebrando vários paradigmas com relação ao que é tido como alimentação saudável, pois ela contrapõe todas as diretrizes nutricionais atuais e uma vez que ela se mostra muito mais efetiva através de várias pesquisas que têm sido publicadas nos últimos anos, né, que a alimentação paleo rica em gorduras e com uma baixa quantidade de carboidratos se mostra muito mais efetiva na redução do peso corporal do que as dietas conhecidas como low fat, né? E uma vez que a dieta paleo ela preza pela modulação hormonal, ela se mostra muito mais efetiva nesse emagrecimento, principalmente porque ela vai apresentar menores respostas insulínicas, né, e, consequentemente, reduzir o acúmulo de gordura corporal. E com essa questão dessa modulação hormonal, provavelmente a gente joga por terra a ideia da contagem calórica ser a única forma de se emagrecer, porque a gente consegue identificar que essas respostas hormonais vão ter um peso muito mais significativo do que simplesmente a quantidade de calorias que a gente come ou gasta. E aí eu enxergo que a musculação, através de toda a sua manipulação hormonal, por meio de sua prescrição, ela vai ter um papel fundamental aliado à dieta paleo no intuito de alcançar esses resultados expressivos. E através de um planejamento de prescrição, que a gente dá o nome de periodização, a gente vai conseguir manipular os períodos de treinamento e maximizar as respostas hormonais anabólicas e tentar minimizar os efeitos catabólicos, principalmente do cortisol sobre o organismo. E, consequentemente, a gente vai causar as adaptações esperadas, né? Que é a melhoria do condicionamento físico, o aumento da massa muscular, a redução da gordura corporal, e isso conferindo vários benefícios de saúde. E aqui eu separei alguns outros fatores que eu considero de suma importância na prescrição dos exercícios, que deve ser levado sempre em consideração no momento que qualquer pessoa vai praticar, iniciar um programa de exercícios. E aí a gente pode dizer que 3 princípios de treinamento eu considero como os mais importantes. Seria o princípio da individualidade biológica, ou seja, cada organismo ele vai ter uma determinada característica e ele vai necessitar do que a gente chama de dose e resposta, que é a quantidade de exercício para que ocorram as adaptações corporais. Então é muito importante respeitar esse princípio da individualidade biológica. O que é bom para mim pode não ser bom para vocês, ou para alguns de vocês.
Então isso deve ser sempre levado em consideração. Um outro princípio importante é o princípio da sobrecarga progressiva, onde cada organismo ele tem um ritmo de adaptação. E considerando esse ritmo de adaptação, essa progressão de sobrecarga de treinamento ela deve ser individualizada. E um terceiro princípio que eu acho importante é o princípio da segurança, onde deve-se ter extremo cuidado em relação à prescrição do exercício para não expor as pessoas, os praticantes, a um risco de lesão ou algo que vá comprometer a sua integridade física, né? Um outro importante fator que deve ser levado em consideração é que deve ser executada uma boa anamnese clínica, e isso um profissional de educação física competente vai ter essas ferramentas em mão para fazer uma adequada triagem daquelas pessoas que podem ou não praticar atividade física sem restrições e, consequentemente, buscar essas adaptações na composição corporal ou acelerando o seu metabolismo, né, para melhorar a sua saúde, o seu componente estético. E com base nessas informações, o profissional de educação física vai ter condições de determinar qual a frequência de atividade física que deve ser realizada pelas pessoas, haja visto as suas condições e os seus objetivos a serem alcançados. Então, de maneira bem resumida, para aquelas pessoas que desejam alcançar benefícios de saúde, né, elas podem optar por frequências menores, em torno de 2 a 3 vezes por semana. Enquanto que as pessoas que têm objetivos estéticos bem mais acentuados, seriam sugeridos frequências em torno de 4 a 6 vezes por semana. Mas a gente deve ter sempre em mente que o treino tem que ser realizado de uma forma consistente. E essa consistência seria conseguir treinar com um nível de intensidade que se consiga alcançar, né, utilizar as fibras musculares, como eu citei, as fibras do tipo 2, e consequentemente alcançar um nível de fadiga muscular. Uma vez que essa intensidade é alcançada, a gente vai conseguir desencadear as respostas hormonais favoráveis para o desenvolvimento da musculatura, para a aceleração do metabolismo, e controlar também para que minimize as respostas catabólicas no corpo e, consequentemente, melhorar os níveis de saúde. E para que essa relação seja totalmente efetiva, é importante que a gente sempre leve em consideração esses 3 fatores. A dieta, que vai fornecer a quantidade de nutriente necessário para todas as adaptações corporais, um treinamento devidamente prescrito para ele causar as adaptações necessárias e um período de descanso suficientemente adequado para que ocorram todas as adaptações necessárias. Porque o que eu vejo, o grande erro das pessoas é achar que quanto mais exercício se faz, mais adaptação se alcança. Mas tem que levar em consideração que é no momento do descanso em que ocorrem todas as reações metabólicas, as reações hormonais, e que vão melhorar a composição corporal da pessoa e vão criar as adaptações necessárias para o desenvolvimento físico pleno das pessoas. E aqui acho que há uma especial importância para aquelas pessoas que praticam atividade física, né, e, consequentemente, aumentar a sua adesão ao exercício, que é exatamente a relação realidade e resultado. A maioria das pessoas hoje relatam como dificuldade para praticar exercício, ou a falta de tempo, ou simplesmente porque não gostam de praticar exercício físico. Mas é necessário que se tenha um mínimo de frequência e uma frequência regular na prática dos exercícios para que se alcance os resultados. E aqui a gente pode relatar, dentro do que foi citado, a gente pode observar que com frequências mínimas de 2 a 3 vezes por semana, e aí a gente pode considerar que uma atividade física feita dentro de 30 a 45 minutos em cada sessão são mais do que suficientes para alcançar essas adaptações necessárias
e, consequentemente, melhorar o estado de saúde geral da pessoa. Então, essa relação realidade e resultado sempre deve ser levada em consideração. E aqui entra, de fato, a relação dose-resposta, a quantidade de exercício necessário para causar as adaptações do corpo. Então, resumindo tudo isso que eu falei anteriormente para vocês, eu montei esse esquema que eu me lembrei dele quando eu terminei, que ele parecia muito com o que a gente chamava na faculdade do mapa diabólico, né? Quem fez bioquímica aí, se tiver alguém estiver assistindo essa palestra que for da área da saúde, vai se lembrar desse mapa metabólico, que é um mapa que representa todas as reações químicas que ocorrem no corpo. Então eu montei esse esquema para resumir e exemplificar toda essa relação que a gente tratou aqui. Então esses pezinhos que estão à esquerda representam o exercício, e esse exercício vai desencadear essas respostas hormonais em cima da testosterona, do GH e consequentemente do IGF-1, né, e da adrenalina, para desencadear respostas anabólicas, sendo que algum desses hormônios, como por exemplo a adrenalina, em doses excessivas, vai comprometer as adaptações corporais e consequentemente o desenvolvimento da massa muscular e a redução da gordura, né? E ele vai ter uma ação conjunta com o cortisol se a quantidade de exercício prescrita for acima dos limites necessários para essas adaptações. E duas características importantes que a gente tem que levar em consideração é exatamente a ingestão do colesterol, que vai ser um precursor da testosterona, né? Assim como da ingestão do carboidrato, vai ser o fator liberador de insulina no corpo, mas desde que não sejam elevações crônicas, isso vai conferir benefícios no corpo, considerando o desenvolvimento da massa muscular. E aí outras adaptações esperadas também, uma vez que a testosterona ela vai influenciar na secreção do GH e, consequentemente, desenvolver a massa muscular, assim como a adrenalina também vai ter uma importante reação de resposta hormonal sobre os principais hormônios anabólicos, que é a testosterona, o hormônio do crescimento, e o IGF-1, né? Então, esse esquema representa todas essas adaptações que são esperadas pelo organismo. E uma vez que isso tudo esteja sob controle, eu vejo que essa é a melhor forma de acelerar o seu metabolismo e construir um corpo com melhor massa muscular e menor quantidade de gordura. Eu queria deixar uma frase para poder encerrar essa minha apresentação e que espero que seja uma motivação para as pessoas que estão procurando uma composição corporal positiva. Você não vai conseguir o corpo que deseja se não movimentar o corpo que tem. Então eu faço um convite para aquelas pessoas que não iniciaram algum programa de exercício físico, que procurem qualquer atividade e que essa atividade vai ser a única responsável, assim como a alimentação saudável, por modificar a sua composição corporal e lhe dar o corpo que você deseja. Gostaria de agradecer a vocês esse período que nós estivemos juntos. Espero que tenha sido proveitoso essas informações e estarei à disposição para qualquer esclarecimento, alguém queira tirar alguma dúvida. E antes de mais nada, eu queria só citar uma informação relevante. Aquele aluno que foi o responsável por me apresentar a dieta paleo e, consequentemente, eu estar aqui hoje falando com vocês, ele conseguiu uma redução de 14 kg de gordura, conseguiu manter a massa muscular, melhorou o seu perfil sanguíneo e conseguiu reduzir em 2/3 a esteatose hepática e reverter completamente a fibrose hepática. Isso aí mostra para nós que a dieta paleo e qualquer atividade física regular, seja musculação ou alguma outra de sua preferência,
são as únicas responsáveis por melhorar o seu estado de saúde geral. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.